Como é que nós hoje somos conduzidos? Devastou o Rio Grande do Sul. Mais da metade do Rio Grande do Sul acabou. Um grupo de pessoas rica, lógico, porque o pobre não conseguia. Artista se uniu e estão levando solução para lá. Ajuda. O arroz que o Rio Grande do Sul tinha colhido, não vai ter mercado. Porque o nosso governo importou arroz lá da Coreia, do sei lá de onde. E vai chegar aqui com preço lá embaixo. O que esses empresários, aí é que a gente tem que pensar como é que as pessoas vivem bem. Estão se unindo para fazer. Beneficiar esse arroz, ensacar ele saquinho e distribuir no Brasil inteiro. Por que eles estão fazendo isso? Porque esse grupo de pessoas estão ajudando todo aquele povo. Não é uma coisa grandiosa, não é uma coisa de se pensar positivamente no ser humano. Mas quase ninguém está entendendo isso, está participando disso, não é? Está passando que ninguém está sabendo. Então, essa é a forma que a gente pode fazer caridade. Não é dar um prato de comida e depois não dar mais. Não é. Se a pessoa come agora, tem que jantar, não tem? Tem que tomar um café. Então, a gente precisa trabalhar em comunhão, conjuntamente. Esse é um exemplo. Como teve tantos outros. Veio ajuda de tudo quanto é lugar. E hoje, quem está querendo ser beneficiado por tudo isso? O nosso governo. Mas quem está fazendo a diferença foi aquelas pessoas, aqueles empresários, aqueles artistas, aqueles trabalhadores que se dispuseram a ir trabalhar, aqueles caminhoneiros que fizeram todo o transporte e ainda estão fazendo. Então, isso é caridade. Eles não estão esperando nada em troca. O intuito de cada um é fazer com que volte de novo a produção, a normalidade daquela. Então, esse é uma caridade. Esses estão fazendo a diferença. É lógico que nós também podemos fazer a nossa caridade. Lógico que é menor, porque nós não temos esse poder aquisitivo. Mas a gente tem que pensar dessa maneira. A gente tem que se desprender e pensar dessa maneira. Aí sim nós estamos trabalhando, cumprindo com as obrigações de caridade. Eu estou te falando porque mais recente foi esse do Rio Grande do Sul, mas nós tivemos aqui em Minas, Brumadinho, teve outro lugar ali, nós tivemos na Bahia, nós tivemos no Rio de Janeiro, nós tivemos em Santos recentemente. Mas a carência que está acontecendo com todo mundo parece que é generalizada. E quando a gente vê uma situação dessas, a gente vê o tanto que tomam pedrada esses benfeitores. Porque a grande massa é contra. Aí tem aqueles que vai tirar proveito ainda, vai querer enriquecer. O que foi de gente que pediu Pix para mandar para o Rio Grande do Sul, mandava uma porcaria, ficava com dinheiro. Vocês sabiam disso? Então, a humanidade é uma coisa absurda, vergonhosa. Se você for num orfanato hoje, eles não têm dinheiro. Eles vivem pedindo as coisas. Você vai lá no asilo, o dinheiro que os coitadinhos dão, que é a aposentadoria deles, metade do salário deles vai lá para o regional do asilo. Olha onde nós estamos e que pessoas estão conduzindo esses órgãos.
Vai no São Vicente, você vê a pobreza que está, a necessidade que está. Vai. Você sabe quantos imóveis o São Vicente tem? Vocês sabem? Mais de 30 imóveis. E vocês sabem quanto eles recebem? A grande maioria nem pagar aluguel não paga. Mas os velhinhos estão passando necessidade. E assim mesmo, metade do dinheiro está indo lá para Guaxupé, que é a regional. Então nós, a humanidade, essa que nós estamos convivendo, é podre. É podre. É sem caráter, é sem humanidade, é sem respeito. Elas são realmente podres. Como é que nós vamos sobressair frente a uma situação dessas? Gente, está tão na cara nossa e a gente não sabe o que está acontecendo. É tão simples. Olha, antigamente o Allan Kardec não tinha dinheiro para nada. Nada, nada, nada. Vai ver o Allan Kardec hoje. Aonde a honestidade impera, acontece. Aonde o amor, ele realmente é praticado, ele impede que a desordem se instale. Mas de uma hora para outra pode mudar, depende da índole de quem for tomar conta. Então nós temos que ter esse entendimento, essa compreensão. E a gente às vezes fala, não quero nem saber não, deixa para lá. Eu não vou me envolver nisso não. A gente não fala isso? Demais, não é? Mas será que é justo nós deixarmos um asilo passar essa necessidade, sabendo de tudo que está acontecendo? E se a gente for vasculhar, diretores se beneficiaram e muito com essa situação. Mas vamos além. Você vai onde tem crianças, um orfanato, vai lá ver a situação que eles vivem. Mas nós, na nossa ignorância, quem é professor ou professores, não pode falar, eu vou cuidar dessas crianças, eu vou dar aula para essas crianças. Você acha que não pode? Eles têm que ir na escola para fazer o curso completo, mas o reforço, ou é de manhã ou é de tarde, para que eles aprendam o que foi ensinado na escola. Isso não é caridade? Você vê professor fazendo isso, fazendo um movimento desse? Não vê. Então isso é triste, é muito triste. Traz a revolta? Traz. A gente ser criado num orfanato, onde nós estamos jogados, você imaginou a cabeça, é poucos que saem firme, com determinação de superar. A maioria é delinquente. E eles são errados? Será que eles são os bandidos? Então esse mundo está muito complexo para a gente viver. Porque nem nós assumimos que nós precisamos lutar. Nem nós. E não adianta falar, eu não sou assim. Hoje aconteceu um negócio aqui e eu respondi. Como não é assim? E eu simplesmente falei para eles. Se alguém bater na sua porta, pedir um prato de comida, o que você faz? Se ele não tiver uma vasilhinha suja, ela vai lá, pega a pior vasilha, aquele de sorvete, põe e dá para ele comer lá fora. Aí vai rezar, falar em Jesus. Né? Será que não era... Jesus não nos testou ali? A gente não sabe. Ontem, eu não me lembro quem foi o mentor, não sei se foi o irmão Gomercindo ou o Peregrino. Pediu para ser falado
sobre aquela música que fez convidou Jesus para jantar. Um jantar para Jesus. E é uma pura verdade, gente. Ele quis pregar que nós precisamos olhar. E a gente vive alheio a uma situação. Condenando os outros, mas achando que a gente está perfeito. Achando que a gente está sendo... Às vezes, se a gente vê um abandonado, um mendigo chorando de desespero ou de dor, a gente não valoriza. Mas se alguém mais estiver chorando, a gente vai perguntar, o que aconteceu, meu amigo? Não é assim, não é desse jeito as coisas mesmo? Então, quando o irmão Gomercindo colocou aqui, que o conteúdo que se chega aqui, ele é muito rico, mas nós não compreendemos eles, porque nós não estudamos eles. Então é simples. Hoje uma mulher chegou aqui, a vida dela estava virada do avesso. Porque eu. Aí ela falou. Eu falei, o que a senhora acha? Ela falou, eu não sei. Mas eu tenho fé em Nossa Senhora. Eu falei, quantas vezes a senhora vai à missa? Ah, eu não vou porque a gente mora longe. Eu falei, então não é a senhora. Aí eu comecei a mostrar para ela. Aí ela começou até a chorar. Porque ela começou a perceber que ela era dominante. Ela trabalha muito, isso não se discute. Tiveram casos que chegou um animal de grande produção de leite a morrer. E eles não entenderam por quê. O animal parado, em pé, eu não sei se ele caiu em cima do pescoço, quebrou o pescoço, morreu. Uma vaca chegava a dar 26, 27 litros por dia. Então a gente precisa saber o que nós estamos fazendo aqui. E para que nós estamos aqui. E a gente tem que observar esses acontecimentos. Se a gente não tiver fé, aonde se implanta o negativismo, não prospera. Estou errado? Agora é com vocês, eu já falei bastante. Mas não tem muita gente que às vezes tem vontade de ajudar. Tipo, nós fizemos uma comparação ali do necessitado mendigo chorando e um de classe mais elevada chorando. Muitas vezes o doador, o que quer ajudar, não chega de medo, ainda tem essa falta de lei, a lei protegendo de forma incorreta. Isso amedronta um pouco a sociedade. Isso não atrapalha um pouco ou é impressão minha? Bom, eu começo a falar o que o meu Gomercindo está colocando. Vamos analisar que você tem muitos mendigos pedintes. Você tem condições de sustentar todos os almoços e jantar? Dificilmente a família vai ter essa condição. Então tem que se unir e pedir para os órgãos competentes a criar uma situação de absorver essas pessoas. E é isso que precisa ser feito. Onde eles têm um lugar deles para tomar o banho, para dormir. São da rua, mas eles têm um lugar para dormir. E qual a cidade que não pode fazer isso daí? Pode. Porque se às vezes não faz um asfalto daqui é milagre, mas aquele pouquinho lá vai fazer um bique de um acolhimento aqui, não vai? Vamos falar em termos de Monte Santo. E vai trazer tanta prosperidade fazendo o asfalto e largando isso? Não vai. Então os caminhos que a gente está procurando a fazer, às vezes não é o correto.
Porque você não pode assumir uma despesa dessa sozinho. A gente tem que lutar em prol daqueles necessitados. É a mesma coisa das crianças que estão aí sendo aviãozinho. Que é um absurdo, não é? Mas quem vai lá mudar isso aí? E o medo dos grandão vir e acertar? Não, isso que eu quis dizer, é aí que eu quis chegar. Mas nós estamos aqui para quê? Então nós temos que nos reunir, criar uma comissão e bater de frente com quem? Com os vereadores. Criar essa necessidade. Que os vereadores têm que saber administrar, cada um o seu território ali, tem que saber administrar. Mas tem que ter a pressão nossa. Aí nós estamos já ajudando. Aí nós estamos fazendo a nossa parte. Mas nós não fazemos isso. Isso é tão verdade, gente, que tem aquela presidente da Câmara. Vocês viram alguma coisa que ela fez? Eu fui pedir para ela se ela conseguiu um lugar para internar uma pessoa. Não tem. Não tem lugar. Mas isso foi um... Agora imagina nós, espírita, quanto centro espírita aqui que poderia se unir e criar uma situação de... São centro espírita é grande. O que é que eles fazem? Ah, nossa, mas eles são bonzinhos, mas bonzinhos. Mas bondade para quê? Para eles? Eles estão fazendo alguma coisa para a humanidade? Eles acolhem uma situação dessa? Não, vamos dar a sopa uma vez por semana e o resto. Então são coisas que a gente precisa ter uma maneira de interpretar. E essas mensagens que hoje, até acredito que a espiritualidade está nos ensinando como aproveitá-las, é para que a gente tome as decisões, para que a gente tenha um caminho mais bem esclarecido.